Gravando já também. Como ontem, ó, a gente vai ver um pouquinho de conteúdo aí, mas como ontem a gente já passou a atividade, né? Fazer pouca coisa hoje, para deixar mais tempinho aí para vocês ver o exercício de ontem lá. Certo? Mas a gente ainda vai ver um conteúdo aqui hoje. Mas pouca coisa, né? Meia hora e a gente já vê tudo, certo? Então, a última coisa que a gente viu foi o RAID, né? Que é a gente estava falando de HD, falou do funcionamento do HD, a organização dos dados, por exemplo, no RAID, que é o backup, o jeito de fazer o backup. E aí a gente entra na parte de mídias ópticas, né? CD, DVD, Blu-ray e aí por diante. Né? Que é uma tecnologia diferente para armazenamento de dados, né? Hoje em dia, ainda, se comparar, o uso disso daqui acho que está bem menor, né? Você pega aí Ultrabook, né, os notebooks mais finos aí, não estão vindo com um driver, né? Você tem só armazenamento aí no USB, mas ainda é utilizado, né? Por mais que está diminuindo isso daí, mas ainda é utilizado, certo? Então, as mídias óticas, no caso CD-ROM, originalmente foi criado para ser áudio, né? Então, quando foi criado a mídia ótica, o CD, ele não armazenava dados, só armazenava áudio. Esse áudio aí, quando foi criado, armazenava 70 minutos. Né? Hoje em dia, se você vai comprar um CD de música, né, não sei se alguém de vocês já fez isso, mas você vai comprar um CD de música, ele consegue ter 80 minutos. Né? Então mudou um pouquinho o tamanho lá do original, que era 70 minutos. Então a gente acabou ganhando aí 10 minutos num CD de música. Né? Esse comprimento aqui, até curiosidade, foi 70 minutos, porque eles queriam armazenar uma sinfonia se não me engano, é do Beethoven, de algum compositor clássico aí, eles queriam armazenar essa sinfonia num CD, por isso que foi 70 minutos. Né? A sinfonia tem em torno de 70 minutos aí. Então, eles são lidos pela reflexão do laser. Né? É como se você tivesse uma superfície aqui, você joga um laser aqui, né? Um raio laser, à medida que o raio bate na superfície e volta, você vai ter um padrão. Por que à medida que o raio laser volta? Porque a superfície do CD, ela é uma superfície que tem buracos e lombadas, vamos dizer assim. Né? Nesse buracos e lombadas, é como se eu pegasse uma superfície desse jeito aqui. Ó. Um buraco e uma lombada. Então, olhando no CD, microscopicamente, seria isso aí. Né? E o raio laser está vindo nesse sentido. Quando o laser bate aqui em uma lombada, né, e o raio vai entrando nesse sentido aqui, ele vai voltar e vai refletir para baixo de um jeito. Quando o raio bate nesse buraco aqui, ó, ele vai refletir e vai voltar de outro jeito. Né? Lá da física de reflexão de ondas aí, ó. Então, nesses buracos e lombadas aí da superfície do CD, você vai ter essa reflexão do laser e você consegue armazenar dados. Né? O CD-ROM, não sei se alguém já chegou a gravar CD aí, vocês são da geração mais nova, alguém já gravou CD? Não sei se alguém está entendendo, CD do estúdio. Né? O povo está gravando, vocês estão fazendo muita coisa pirata ainda aí, para estar gravando CD. Né? Quando vocês gravaram CD aí, que dava para perceber no CD? No CD você tinha uma superfície em espiral, né? Se você pegava um CD lá e gravava só metade do CD, você percebe que partindo desse espiral do centro, né, o CD ia ficar, se você gravasse metade só, ele ia ficar numa cor diferente nesses pedaços mais do centro. Né? Porque é como se o CD gravável, aí é que o raio laser tem uma capacidade de criar os buracos e as lombadas no CD. Né? Como se fosse isso daí, a depressão aqui no caso, que seria as lombadas, né? Como se você conseguisse montar esses buracos e essas lombadas no CD. Né? Mas ainda isso é CD regravável. Né? Aqui ainda, CD-ROM, você tem essa representação aí em espiral. Né?
O CD, você tem lá aquela representação, um policarbonato, né, com a cobertura altamente reflexiva, para você conseguir refletir isso daí. Antigamente, você tinha um mestre, né? Então, quando você pegar CD, coisas mais antigas, era gravado um CD só, e ela era feita estampa, ela era feita cópias disso daí, né? Só que essas cópias era por máquina muito grande, era só empresas muito grandes que você tinha isso, né? Isso para criar um CD, não é igual hoje em dia, né, você pega um driver de CD e você consegue gravar CD, né? E aí você tem essa superfície aqui, ó, né? Que você tem aqui em cima como se fosse o rótulo, né? Aí você tem o acrílico protetor, a superfície de alumínio, onde você tem as pistas, né? Pista seria como se fosse a lombada, e os sulcos, que são os buracos, né? Então, toda essa superfície aí, você tem as pistas e sulcos. E o raio laser chegando aqui, né? Emitindo aqui para cima. À medida que ele bate lá na superfície lá de cima, ele vai ser refletido ele vai ser refletido de acordo com a pista ou o sulco que você está lendo, certo? Dava para ver onde você estava tudo gravado, né? Se você pegar CD RW ainda, que era um pouquinho diferente, você consegue ver lá, né? Se tiver CD aí, dá uma olhada nisso, certo? Então, reflexão do laser, né? Você joga um raio laser aqui, ele é refletido de acordo com os raios que voltam para cá, certo? O espiral, então, a organização do CD, ele é em espiral. Se você compara lá quando o HD ele era vários, você tinha um centro do CD, aqui eu também tenho centro, né? Seria isso daqui. Mas o HD ele era dividido nas trilhas, né? Como se fosse uma volta inteira uma trilha, depois outra trilha, e aí vai, né? No HD. Aqui no CD não, aqui uma trilha toda sequencial. Tanto que se você pegar todo o tamanho aqui, ó, outra curiosidade, ó, você pegar todo o tamanho dessas linhas, quase 5,5 km de extensão das trilhas do seu CD, né? Ou seja, essas voltinhas que você tem aí no seu CD, que são essas trilhas, tem extensão de 5,5 km, né? E oferecia aí, no caso, ó, 4.391 segundos ou 73 minutos, né? E, de novo, esse valor aqui depois conseguiu aumentar um pouquinho, que o CD hoje em dia tem 80 minutos, né? Como que aumentou isso daí, do 73 aí para o 80? Por exemplo, o 73 poderia ser algo desse jeito aqui, ó. Bem mal desenhado, mas poderia ser uma representação desse jeito. Podia ter feito diferente. Esse agora vai ficar mais difícil de desenhar o outro exemplo. O de 80 poderia ser um exemplo mais ou menos assim. Não ficou muito bom o desenho não, mas acho que dá para entender. Qual que é a diferença de um para outro aí? Como se esses dois tivessem o mesmo tamanho. Vou tentar usar uma outra cor aqui, um azulzinho. Para mudar essa distância, ó, esse tamanho aqui, ó, tá vendo que o pontinho que eu marquei aqui é a distância entre uma trilha e outra. Se essa distância, que seria essa daqui, ó, tá vendo onde eu tô com o mouse aqui em cima, ó, se essa distância diminuiu, quer dizer que eu consigo armazenar mais coisa, né? Então, fazer um outro desenho que daí acho que fica mais fácil. Fiz o primeiro pequeno já e já judiou. E como se os 73 minutos fosse assim. A distância entre uma trilha e outra é isso daqui. O 80 minutos, ele deixou isso daí mais apertadinho. Ou seja, a distância entre uma trilha e outra é isso daqui. É menor do que essa distância aqui, então ele consegue armazenar mais dados. E a velocidade, quando você pegava lá um driver de CDA, ele tem velocidade 52x, 60x. Isso daí tem a ver com a velocidade que o driver vai girar, que o disco vai girar para você fazer a leitura. Quando você estava ouvindo, quando você coloca um CD de música para ouvir, ele vai girar numa velocidade constante, né? Ele vai girar sempre na mesma velocidade para você fazer a leitura do áudio. Tanto que você pega lá para quem aí, eu não sei se tem alguém aí que já ouviu disco, né? Já ouviu disco de vinil, né? Você pega no disco de vinil, você consegue mudar a velocidade que o aparelho vai girar. Ou seja, para ele girar mais devagar ou girar mais lento. Mais devagar ou mais rápido, né? No driver de CD, não, essa velocidade é constante, né? Quando você ia fazer a leitura de
dados, aí essa velocidade poderia mudar, certo? Os CDs regraváveis aqui, ó, né, que mudou? Você tinha a mesma ideia aqui de isso ser o seu feixe de raio sendo jogado para cima, e você tem a camada onde vai ser queimado com o laser. É como se eu aumentei a capacidade do laser para ele queimar a superfície como se escrevesse nela, queimando essa superfície, certo? Então, essa representação aqui, ele mostra a camada que eu tenho aqui. Essa camada tinha lá essa superfície como se fosse assim, ele chama aqui de pontos escuros, né? Esses pontos escuros, se eu jogasse esse raio laser aí, eu queimava esses pontos escuros e conseguia gravar uma informação lá como se fosse um padrão, que esse padrão conseguia ser lido. E aqui é a mesma representação, né? O rótulo, a etiqueta, uma camada protetora e aí por diante, certo? Perguntaram aqui do SSD, ainda tem, a gente vai chegar lá também, né? Tá no CD, depois vai para a fita, daí tem o SSD, mas hoje eu vou passar só, para deixar um tempinho a mais aí para vocês, eu vou passar só o mídia óptica, certo? Do DVD, já saindo aí do CD e entrando no DVD, 3 coisas melhoraram, por exemplo, no DVD. Depressão menor, né? Essa depressão aqui seria os buracos e as lombadas, é como se eu fizesse um buraco desse tamanho no CD, vou colocar aqui. No DVD eu faço um buraco um pouquinho menor. Aí, usando esse mesmo tamanho, que seria daqui até aqui, eu consigo adicionar uma outra pista aqui, ó, né? Uma outra superfície, para o espiral bater e passar por essa camada aqui, e depois passar por essa camada, né? Então, por conta dessas depressões menores, eu consigo ter um tamanho menor. Outra característica, mesma coisa ali que mudou do 73 por 80, o espiral mais estreito, né? Então, no CD é como se eu tivesse uma distância mais ou menos assim. No DVD eu apertei mais, eu coloquei uma distância entre uma volta e outra aí, ó, eu coloquei uma distância menor. Então, colocando essa distância menor, eu consigo armazenar mais coisas. Por que eu precisei mudar essas características aqui? Porque o CD e o DVD é o mesmo tamanho de mídia física, né? Você pega um CD e você pega um DVD, eles são iguais, né? A hora que você analisa o tamanho deles, né? Mas o conteúdo é maior. E o laser, né? O laser que mudou a sua capacidade, ele tinha uma capacidade aqui de leitura e de um tamanho maior, 0,78 micron no CD e 0,65 no DVD. Isso aqui, ó, é como se ele representasse aqui essa representação, né? Então, no CD, como se a distância, ó, seria esse valor aqui, a distância entre um buraco e outro, como se fosse assim, no CD de 2,11. No DVD eu diminui a distância, né? Então eu diminui aqui para 1,32. E no Blu-ray eu diminui mais ainda, né? 0,58. Pensa lá, vamos supor que a gente está lá na sala, na sala de aula, uma representação desse tipo aqui. Se eu quero colocar 3 pessoas ou 4 pessoas na sala, né, poderia colocar as 4 nessa posição. A distância média, vamos pensar assim, entre essas pessoas, teria aqui uma distância boa, né? Então, sei lá, chutar uma distância aqui como se fosse representando a distância entre o CD-ROM. Se eu diminuir essa distância, ou seja, colocar uma pessoa mais perto da outra, como se fosse assim, 1, 2, 3, 4. Diminui a distância entre as pessoas, porque a distância entre as pessoas seria esse amarelo. Diminuindo essa distância, eu consigo colocar mais pessoas dentro da sala. Que seria a ideia do DVD. Né? Do lado direito aqui seria... Do lado direito ficou como se fosse o CD, né?
aqui como se fosse o DVD, e no Blu-ray é como se ele diminuísse mais ainda essa distância, né? Colocar uma bolinha grudada na outra, né? Uma pessoa grudada na outra. Você pega a sala que a gente estava tendo aula, né? A gente tinha na sala tinha 50 pessoas. A gente consegue colocar 100 pessoas na sala, né? Se eu colocar uma em cima da outra, eu conseguiria, né? A distância entre essas pessoas vai ficar menor, mas eu consigo armazenar mais informação, consigo colocar mais pessoas dentro da sala. Então, isso é uma das coisas que mudou aí do CD para o DVD e Blu-ray. A distância entre os dados, a densidade entre os dados estão mais próximos um dos outros, né? Então, que é essa representação aqui, ó, no 2.11 micrômetro, depois 1,32 e 0,58. Né? Tá vendo que essa representação aqui no slide, ó, o tamanho desse quadradinho aqui, ó, é o mesmo, né? No CD, no DVD e no Blu-ray. Só que aqui no Blu-ray, ó, tem bem mais pontinho, porque ele diminuiu essa distância. Né? Aí que eu consigo armazenar mais coisas. Né? No DVD ainda, para quem, não sei se alguém chegou a alugar DVD de filme, você tinha coisas desse tipo aqui, você tinha formatos diferentes. Você tinha um DVD que era lado simples e camada dupla, né, que é o mais comum aí, ó, que tem tamanho de 4.7. Você tinha um DVD que era lado simples e camada dupla, né? Esse era uma superfície aqui, que é como se você pegasse a superfície do seu disco aqui, ó, e espremesse ela, né, para conseguir ter uma camada aqui e uma outra camada aqui. Né? Então isso, você tem um lado simples e dupla camada, né? 8.5 GB. E você tinha alguns DVDs que você tem lado duplo, ou seja, como se fosse que você coloca o DVD de um jeito, pensa em um prato, você coloca o prato em cima da mesa para comer, você vira ele de ponta cabeça, ainda funciona. Né? E esse é o DVD do lado duplo. Né? Então você colocava o DVD no driver, ele estava lendo a parte de baixo. Você invertia, colocava a parte de baixo para cima, ele também conseguia ler. Né? Então isso daí aumentou a capacidade do seu disco, né, até chegar num 17 GB aí, ó. Você tinha esse lado duplo com camada dupla. E a superfície com o mesmo tamanho, né? Você pega um DVD, um CD, DVD, ó, 1.2, né? Se você não olhar na mídia, você não vai saber se é um CD ou se é um DVD. Né? Você tem que analisar essa mídia de acordo com a capacidade, porque elas são iguais, elas são idênticas. Nós temos esse 1.2 aí, que é o tamanho dessa mídia. Né? Aí no DVD, esse exemplo aqui da camada do 17, né, que é o dupla face e dupla camada, é como se ele conseguia salvar nessa superfície e ele tinha ainda duas faces aqui. Então, como se ele conseguisse salvar nesse primeiro nível aqui e em um nível um pouquinho mais para baixo. Como que era feito isso daí? Ele tinha que inverter o disco, ou seja, essa face tinha que estar aqui embaixo, porque a leitura é feita por baixo. Para atingir essa camada aqui, ele jogava o laser em uma intensidade. Para atingir uma camada mais funda, ele jogava o laser em uma outra intensidade. Né? Então, aí, tudo de acordo com a intensidade que é jogada do feixe de laser, para você ler ou escrever nesse disco. Em relação aos dados que eram armazenados lá, isso daí também tem a informação do preâmbulo, né? O preâmbulo é como se fossem informações para identificar o próprio disco, os dados e ECC. ECC são códigos para, se der problema no seu disco, você recuperar essas informações. Né? A velocidade, a direção do disco, né? Então partindo aqui, por exemplo, ó, do 0, né? Vai até o 31 aqui, passou pelo 31, depois ele, como ele é um espiral, ele anda um pouquinho para fora e vai para a próxima trilha. Né? Anda um pouquinho para fora e vem para cá. E aí vai. Né? Então isso daqui seria a representação das trilhas que você tem. E alguma dessas trilhas você poderia ter um que é chamado de entrelaçamento. Né?
que é ou ter algo sequencial desse jeito, ou fazer como se fosse numa ordem que você vai pulando, né? Ou de forma simples, um pulo simples, ou um pulo duplo. O que é um pulo simples? Sai do 0, pula 1, vai para o 1, para o 2, para o 3, para o 4, e aí vai. Né? E aí continua. Ou você como faz o pulo duplo. Pula 2, pula 2, pula 2, e aí vai. Né? Para ler essas informações de forma diferente. E o braço do seu disco, ele também precisava fazer um posicionamento, como você tinha essa, cadê a espiral lá? Como você tinha uma espiral desse jeito aqui, à medida que você queria ler alguma informação, o disco precisava girar numa velocidade até chegar em certo ponto para você conseguir fazer a leitura de um pedaço desse espiral. E isso é um algoritmo de escalonamento do braço, né? Para você conseguir fazer a leitura dessas informações. Aqui ele tem um exemplo, deixa eu ver aqui, tem um exemplo, um exercício disso daqui. Voltei, apertei o negócio errado. Acho que você aperta F5, fui apertar F5 para colocar a apresentação aqui na tela, mas apertei F5 na outra janela, acho que F5 aí no Chrome, ele sai da reunião. Né? Mas, voltando aqui, ó, esse algoritmo de escalonamento do braço é como se eu tivesse aqui, ó. Eu estou fazendo a leitura nessa posição e todos os lugares onde está marcado X eu preciso ler. Né? Como que eu faço isso daí? Tem algoritmos para gerenciar. Um algoritmo para fazer todas essas leituras é SSF. Né? Licença, professor, não está apresentando. Isso. Acabei de voltar, eu esqueço dessas coisas. Aqui. Agora voltou. Valeu. Agora sim. Né? Então, esse algoritmo de escalonamento de braços é para, quando eu preciso fazer a leitura daqueles espiral, você ter um posicionamento em cima disso daí. Então, por exemplo, vamos supor que eu estou acessando essa posição. Todos os lugares onde está marcado X, eu preciso ler. Cada algoritmo vai trabalhar isso daí de forma diferente. Um algoritmo possível, SSF, que é o mais curto primeiro. Ou seja, dessa posição, qual que é as que eu preciso ler estão mais próximas? Você tem aqui e aqui. Então ele vai fazer essa leitura, vai para a posição onde você quer ler, depois acessa do X, a outra mais próxima é essa, outra mais próxima é aqui, outra mais próxima, as duas últimas aqui. São esses dois X. Então isso é um algoritmo possível para você fazer esse funcionamento. Outro algoritmo possível é o algoritmo do elevador. Né? Um caso aqui, se vocês sabem isso daqui, térreo, primeiro, pensa num prédio aqui, ó, 2 andares, né? Térreo, primeiro e segundo andar. Né? E um elevador parado aqui, ó, um Ezinho. Aqui. Se o elevador está parado no primeiro andar, aqui, ao mesmo tempo, alguém no térreo e no segundo andar aperta o botão do elevador. Para onde que ele vai? Sabem disso ou não? Então, ó, é um prédio de 2 andares, o elevador está parado no andar do meio, aqui. Ao mesmo tempo, alguém no segundo e no térreo aperta o botão do elevador. Para onde que ele vai? Vai para o segundo. Segundo? Chutando segundo. Aqui. Qual que é a ideia aqui? O elevador, ele vai seguir, ele tem uma ideia de seguir o movimento que ele estava fazendo. Então, se, por exemplo, se o elevador estava no térreo, subiu, parou no primeiro, nesse ponto que ele parou, alguém apertou no segundo e no térreo ao mesmo tempo, a ideia é que o elevador continua o movimento que ele estava fazendo antes. Como antes ele subiu do térreo para o primeiro, ele continuaria subindo.
Se o elevador estava no segundo, desceu para o térreo, desceu para o primeiro, nesse momento, parou no primeiro, alguém apertou no segundo e no térreo, ele vai descer. Então a ideia do elevador é seguir a tendência do movimento que ele estava fazendo antes de acontecer isso daí. Por que isso? Porque como se você tivesse o elevador no meio aí, se ele estava descendo, é como se fosse o motor dele está indo para frente, vamos pensar assim, né? Se você vai voltar e vai ter que começar a subir, você tem que, como se fosse inverter a sequência, né? Como se fosse inverter o sinal do elevador, ele fazer o movimento contrário. Então é mais fácil você continuar a sequência do movimento. E aí eu tenho um algoritmo, por isso que tem o algoritmo do elevador, né, para escalonamento do braço, e se eu estou lendo uma posição, né, e o elevador, o braço estava se movendo nesse sentido, eu vou atender todas as solicitações nesse sentido até chegar na última solicitação. Depois eu volto atendendo essa e essa solicitação. Então é um exemplo aqui de como o algoritmo do braço do disco aí pode trabalhar para atender essas requisições. Como se eu estivesse acessando cada uma dessas posições X, né? Eu quero fazer a leitura de um arquivo, esse arquivo está dividido em vários pedaços, eu tenho que ler essas posições. Preciso fazer essas representações aí da leitura e cada algoritmo vai funcionar de forma diferente. Ou eu posso usar, quem não tem representado aqui na figura, né, mas eu posso usar um algoritmo, aquele algoritmo clássico lá, FIFO, né, usar o FIFO para fazer a leitura das informações na ordem que foi solicitada. Mesmo que eu estou lendo uma informação aqui, alguém solicita lá no final, eu venho para cá, alguém solicita aqui, eu venho para cá, mesmo que você gaste mais tempo para fazer isso daí, né? Mas você está seguindo a política do FIFO, certo? Tem um outro exercício aqui, ó, mas esse eu vou deixar esse exercício aqui para outra aula, né, que é relacionado ao braço do disco aí também, para dar um tempinho aí a mais para vocês resolver a atividade de ontem, né? Mas ainda tem uma atividade de hoje, né? Tem que ter aí. Então, vou colocar aqui, ó. Mais aquela atividade simples, ó. Resumir o conteúdo de hoje. Resumir o conteúdo da aula de hoje. Bem simples aí, ó. Só para fazer rapidinho e ter um pouquinho de tempo a mais para resolver o exercício do fórum lá de ontem, certo? Então, ó, tá ali, atualizei aqui já, certo? Já coloco o link aí na aula. Os slides tem nas aulas anteriores aí, tá? Se precisar. Ainda não atualizei lá os links, essa semana eu já atualizo esses links lá no material da disciplina que aparece aí para vocês, certo? Então, ó, parar aqui a gravação. É isso. Qualquer coisa, estou pelo